online mais uma edição do Estado do Conselho, os comentários com António Padrão, Carlos Beja e Vítor Guedes aqui na Figueira TV. Começo hoje por Vítor Guedes, que na semana passada não esteve aqui connosco, por razões alheias à sua vontade, e à nossa também, e certamente também aos internautas que acompanham o Estado do Conselho através da Figueira TV. Doutor, traz para esta edição as eleições para a distrital do PSD. Que tem vencedor? Tem um vencedor que Maurício Marques, não é? E essas eleições deixam-nos, ou devem-nos merecer algumas reflexões. Uma delas é que não deixa de ser curioso, as eleições para a Conselhia na Figueira do PSD tiveram cerca de 130 votos, e as da distrital aqui na Figueira mereceram que 224 pessoas, se não me engano, tivessem ido votar. Portanto, teve uma maior adesão a distrital, os assuntos da distrital do que os assuntos concelhos. A segunda nota é de que a lista apoiada pela Conselhia, que era a que se propunha e que estava encabeçada por Fernando Guerra, perdeu as eleições não só a nível distrital, como também aqui a nível local. A terceira nota é que Miguel Almeida, que já tinha perdido as eleições para a Câmara Municipal, era o apoiante mais destacado do ponto de vista da militância, Conselhia, era o apoiante mais destacado aqui na Figueira. Aliás, ele era candidato a vogal na lista de Fernando Guerra. Dizem as más línguas, não sei se com verdade ou não, de que teria um lugar proposto ou que se proporia ou proporão para a administração do Porto. Ele tinha-se vinculado a fazer, pelo menos, a ganhar com uma diferença de 100 votos aqui na Figueira. Isso não aconteceu, não é? Porque a lista que apoiava Maurício Marques ganhou por 11 votos. E também não deixa de ser curioso que esta votação e a votação da Figueira acabou por ser preponderante a nível distrital, porquanto a lista de Maurício Marques ganha a nível nacional, a nível distrital, com uma diferença de cerca de 75 ou 80 votos, não estou bem certo. Portanto, de alguma forma, o resultado da Conselhia figueirense foi decisiva no resultado eleitoral da votação. Depois, não posso deixar de dar nota de alguma pobreza, passa a expressão, das propostas e daquilo que Maurício Marques propõe a nível local, a nível regional, para a sua ação em termos de timoneiro daquele barco que é a distrital do PSD. Porquanto ele, no fundo, nos fala-nos no metro de Coimbra, fala-nos na requalificação da linha da Beira Alta, fala também na autoestrada uma autoestrada Coimbra-Viseu. Portanto, parece-me que são projetos, alguns deles de dificílima execução e, além disso, muito pouco regionais. Quer dizer, não sei, acho que há aqui algo que se tem que repensar. Sim, está bem, mas ele tem que ter uma perspectiva um pouco mais regionalista. A autoestrada, sim. A autoestrada, sim, mas é muito local. A requalificação também da estação de Coimbra B. Acho que um candidato a uma distrital deverá pensar o distrito, ou a sua esfera de atuação, um pouco de forma diferente desta. Vamos então tentar perceber se Carlos Beja e António Padrão concordam com esta visão, com a estrutura que faz de ser um líder distrital do partido. Eu não tenho por hábito, obviamente, de me inscrever na vida partidária dos partidos, como é evidente. Mas o Dr. Vítor Guedes está à vontade porque já não tem partido. Pois, mas eu tenho e portanto, sou muito conservador nesse aspecto. Mas gostaria de fazer uma reflexão mais vasta sobre a questão
a situação do tecido político-partidário português. Eu gosto mais de ver a floresta do que ver a árvore. E todos nós que vivemos uma longa aprendizagem democrática temos a noção e a responsabilidade de esta democracia que construímos é assente nos partidos políticos. E eles foram construídos, desenvolveram-se com resultados eleitorais díspares ao longo da sua vida, mas com uma filosofia muito própria, com valores. Eu, sinceramente, estou, e penso que algumas pessoas também, e aqui nesta mesa também com grande minha apreensão, muito apreensivo com o futuro dos partidos políticos tradicionais portugueses. A forma como os partidos se têm reproduzido, do ponto de vista daquilo que se chama globalmente o pré-partidário, a incapacidade de responderem de uma forma mais eficaz aos problemas da sociedade, o distanciamento em relação aos eleitores. Além de eficaz em tempo político? Em tempo político. Eficácia significa resposta em tempo político. Levam grandes interesses, por um lado, dos cidadãos em relação à política, e leva também ao aparecimento de novos fenómenos. Não são só em Portugal, mas eram novos fenómenos de contornos muito complexos, pouco claros nos seus objetivos e nos seus valores. E eu penso que era tempo de os dirigentes partidários, a todos os níveis, local, estatal, nacional, todos os partidos, pensarem seriamente como é que os partidos vão responder à crise de valores em que a sociedade portuguesa se encontra. Sobre a questão das eleições, eu não gostaria de pronunciar, mas que não faço deixar de notar, obviamente, e com grande regozijo da minha parte, a inscrição no caderno de trabalho do novo líder do PSD distrital, do PSD, que eu conheço bem e que saúdo, a inscrição da linha da Maré Alta e da autoestrada Viseu-Coimbra, para além de outras questões que coloca, dando razão àquilo que foi uma das bandeiras do governo Sócrates, que era de fazer construir as autoestradas necessárias para ligar as principais capitais do distrito. Afinal, o projeto do governo do engenheiro Sócrates, do governo do PS, que tinha inscrito na sua matriz a construção da autoestrada Coimbra-Viseu em comportagens, foi entendido, afinal veio-se revelar que era uma boa solução para o tráfego entre Coimbra e Viseu, abandonando de alguma forma a perigosidade que hoje significa para todos os cidadãos o IP3. Portanto, não quero deixar de saudar essa iniciativa. Às vezes, mais vale tarde do que nunca, e ainda bem que o líder distrital do PSD se reconduziu àquilo que era uma proposta do PS. António Padrão, acha que um líder distrital de um partido, falamos de um dos maiores partidos, que está no governo, que é o PSD, deve ter mais ambições ou ambições mais regionalistas ou deve circunscrever-se àquilo que diz respeito ao seu distrito? Eu penso que os partidos, e esta necessidade que eu sublinho, concordo com as palavras do Carlos referir, penso que os partidos, eu já o tenho aqui afirmado em diferentes momentos, necessitam, antes de mais, de se reformar. Necessitam de uma reforma. Eu não acredito que essa reforma possa brotar das cúpulas. Eu penso que serão, pelo menos, as bases no âmbito regional, no âmbito distrital, digamos, que devem contribuir para esse processo de mudança, que tem a ver, de facto, com uma necessidade de reforma interna dos partidos, de modos, de procedimentos, que tem a ver com o divórcio progressivo entre eleitores e a atividade partidária, que tem a ver com, primeiro lugar, identificar os problemas em si, tem a ver também com uma questão que o Carlos tocou, que tem a ver com o surgimento de uma expressão política relevante de um conjunto de candidaturas que concorrem à margem da política partidária comum. Ou seja, são tudo aspectos em que uma distrital deve contribuir e deve promover o debate interno de modo a ir ao encontro das dificuldades com as quais os partidos hoje
se debatem de uma forma progressivamente significativa. Contudo, não respondeu à minha pergunta. Não, nesse sentido concordo que no âmbito do exercício e do desempenho de uma liderança distrital surjam propostas, enfim, que vão ao encontro, não especificamente, ou seja, não podem ter como fronteira os limites do próprio distrito, mas que possam ser mais substantivas nesse sentido. Agora já respondeu. Agora a resposta foi mais explícita. Mas já agora deixe-me acrescentar. Eleições distritais, dois candidatos com características completamente diferentes. O Maurício foi Presidente de Câmara do Penacova durante muitos anos. É uma pessoa que privilegia essa política de proximidade, muito em função da relação de proximidade que estabelecia com os seus municípios. Ele é deputado neste momento, mas, digamos, é uma pessoa ligada às bases do partido. O Guerra, digamos que protagoniza uma política mais intimista, menos ligada às bases. Estas são, digamos, em termos de características, que um e outro diferem em termos gerais. Passemos ao tema que trouxe de Carlos Beja, o Sunset, o maior de sempre, o maior Sunset de sempre, é o nome deste evento da Rádio RFM, e foi mesmo o maior de sempre, foi o terceiro, dois na Figueira da Foz e o primeiro em Moledo, E foi um espetáculo, do ponto de vista da resposta da cidade, muito interessante. Eu não fui ao Sunset, mas percorri a cidade várias vezes, com as dificuldades que todos imaginam, mas vi milhares de pessoas das mais diversas cidades. Aquela ideia que nós temos que estes festivais são jovens ou muito jovens, não é totalmente verdade. Pessoas de meia idade, a acompanhar, a ver o espetáculo, ou a acompanhar os filhos, ou os netos, em alguns casos. De facto, a capacidade da cidade foi notável. A resposta que foi dada pelo comércio em geral, nomeadamente da restauração, foi muito positiva. As pessoas estavam muito satisfeitas. Quer quem vendia, quer quem comprava, muito satisfeitos. O sistema funcionou impecavelmente, diga-se modificado, com meios substanciais postos à disposição, mas, e há sempre no meio destas coisas, levanta-nos uma reflexão, que é, no sábado à tarde, era impossível transitar na Figueira da Foz, demorava-se mais de uma hora para entrar na cidade, o que levou mesmo o responsável da autoridade civil a solicitar às pessoas para não virem para a Figueira da Foz de viatura. Isto leva-nos a uma reflexão que é, por antecipação, e para fenómenos desta natureza, e acontecimentos desta natureza, e teremos um em agosto, se não valia a pena informar devidamente os cidadãos que se deslocam à Figueira e encontrar sistemas alternativos de estacionamento na periferia da cidade, devidamente assinalados. Eu compreendo que as pessoas tenham a necessidade de trazer o carro o mais perto possível do acontecimento que vem a ver. Mas necessário se torna encontrar situações alternativas para que as pessoas possam estacionar os seus carros, os veículos em segurança, e que depois haja um sistema de transporte urbano que traga as pessoas para os locais. Quem assistiu ao deambular pedestres de milhares e milhares de pessoas que vinham da estação para o Sunset, ou pessoas que deixavam os carros muito longe e que vinham de vir a pé, significa que, se calhar, todos nós temos que pensar, a começar pela autarquia, mas todos nós como cidadãos, para encontrar uma boa solução para os transportes rodoviários urbanos na cidade, por forma a que o concessionário, também nestas alturas, responda de uma forma eficaz ao transporte das pessoas que nos visitam, de uma forma segura, mas que as pessoas possam deixar os carros em periferias ou locais assinaladas para não haver o constrangimento, sobretudo no sábado, se notou na cidade, em que houve pessoas, eu conheço que há alguns casos, de pessoas que voltaram para trás, porque não conseguiam entrar na cidade. Tirando este reparo, eu penso que a cidade respondeu muitíssimo bem, com muita alegria, com muita capacidade, e que foi uma jornada brilhante para a Figueira da Foz. O António Padrão foi ao Sunset? Não fui, mas tive o cuidado de passar por volta das 5h30 da tarde
pela zona da Esplanada e todo aquele espaço de novo em frente ao evento. O que é que hoje o que é que podemos destacar? De facto, uma enorme e significativa afluência, a ausência total de problemas de segurança, o que a saúde com muito grave, um enorme sucesso para a Figueira em si, em termos de projeção da sua imagem, uma enorme visibilidade para a cidade. O retorno, esse talvez seja cedo para o mensurarmos, mas, de facto, aparentemente tudo corre bem. Só uma pequena nota, acontece agora era para as 5h30 da tarde e reparei em muitos jovens de 15, 16, 17 anos, que são aderentes a esta questão do botellón, que é qualquer coisa que começou em Espanha, que implica, enfim, um conjunto de hábitos de consumos de bebidas que por vezes temos dificuldade em perceber do que é que se trata. A cor não é familiar. E é curioso que alguns municípios em Espanha regulamentam precisamente, o caso da Comunidade Valenciana e outros lá, em que regulamentam esse tipo de comportamento. E outros proíbem. Vítor Guedes, não foi a Sunset, pois não, mas já teve o retorno que aconteceu na sexta e no sábado passado. Não, acho que temos que dar os parabéns a todos aqueles que intervieram no sentido de chamar à Figueira o Sunset. Como foi já aqui dito, de facto foi um êxito. Nós entendemos a referência de pessoas à Figueira. Havia a preocupação de saber como é que a restauração, em particular, iria responder este ano, tendo em conta que o ano passado as coisas não correram muito bem, as pessoas também não estavam à espera da afluência que houve já o ano passado, apesar deste ano a indicação que há é que foi muito superior, e mesmo com isso, e mesmo assim, de facto a restauração teve a altura da enorme afluência de gente que veio, e isto foi de facto extremamente positivo para a Figueira, porque é uma divulgação da cidade, e também para o comércio local, e em particular para a restauração, que acho que está satisfeitíssima, que não é normal que esteja, deste evento. Julgo também seria ir para além dos problemas de trânsito, obviamente a sugestão que cá esteja deve ser tomada em conta. Parece-me também que, e julgo que foi coincidente com o Sunset, o Break. Também já o fez no ano passado. Pois, e as escolas de samba também, que acho que também houve um desfile. E talvez fosse melhor reprogramarmos as coisas para não haver uma coincidência de tantos eventos em simultâneo e talvez, por exemplo, julgo para a semana ou este fim de semana nem sequer está programado nada e talvez reprogramar as coisas por forma a poder haver outra redistribuição, mas isto é um pequeno pormenor, de facto, acho que tudo correu otimamente. Vamos passar agora ao tema precisamente de António Padrão, mas antes pergunto a Carlos Beja, que trouxe também a cimeira da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. Quer falar de língua portuguesa? Aliás, quer falar já deste assunto? Eu queria associar este assunto a várias questões. Em primeiro lugar, o recente aniversário e a comemoração que se fez da língua portuguesa. E eu penso que nós muitas vezes somos críticos, se calhar em demasia, do que é mau e não somos suficientemente orgulhosos daquilo que é nosso e que é bom. E o caso da língua é um caso paradigmático. A língua portuguesa hoje é uma língua importantíssima no contexto internacional. E eu penso que nós muitas vezes apocamos a língua, não estou aqui a discutir o acordo ortográfico, estou a discutir o valor da língua enquanto expressão cultural de vários povos hoje. E eu penso que é muito importante o que se passa. Acima da CPLP, e trago aqui a colação no Conselho, porquanto a própria Figueira da Foz é um agente ainda aqui direto da CPLP, através, nem que mais não seja, de uma germinação, ou de várias germinações, mas uma delas com um país
da CPLP, neste caso com Moçambique, com Angola. Mas o desafio que está colocado perante a CPLP e perante todos nós é um desafio muito importante, porque se trata de uma forma relativamente nova de cooperação, e a CPLP é um organismo extremamente recente. Foi criada já no final dos anos 90. Mas, se não for vivida intensamente pela sociedade civil e pelas diversas sociedades civis que existem em Portugal, ela transforma-se num organismo de cultura. E era necessário reavivar esse espírito, pegar nas diversas associações que existem de relacionamento com os diversos países que constituem a CPLP e transformar esta ideia numa ideia mais viva, mais dinâmica, mais própria das sociedades modernas e não apenas num areópago de chefe de Estado que se reúne uma vez por ano. Já há muito tempo que não ouvimos falar da CPLP, mas com a adesão da Guiné Equatorial, onde existe ainda oficialmente a pena de morte, embora o Presidente tivesse garantido que ia decretar uma moratória, entre outros atropelos aos direitos da humanidade, aos direitos humanos. No entanto, a Guiné Equatorial conseguiu, através, sobretudo do Brasil e dos países africanos de língua portuguesa, aderir à CPLP isolando Portugal. O que significa que duas coisas. Em primeiro lugar, nós só falamos da CPLP pelas más razões e nunca falamos pelas boas razões. E a língua é uma das boas razões, não é? Ora bem, em segundo lugar, significa que a posição portuguesa, porque isolada que foi naquele contexto, significa que a sociedade portuguesa não tomou ainda a CPLP como organização sua, deixando um pouco ao abandono do governo português, que foi derrotado, obviamente, portanto sabemos, as suas posições não venceram, e a CPLP é um organismo, digamos, com o seu funcionamento democrático. Agora, importante seria, na minha opinião, é que se repetissem iniciativas, por exemplo, na Figueira da Foz, os embaixadores dos países da CPLP, como ainda recentemente tivemos, através da questão, através do Museu Santos Rocha com Maricón Timor, mas se repetissem iniciativas que congragassem os países da CPLP, do ponto de vista cultural, de fóruns económicos, ou de discussão de direitos humanos, tudo isso é interessante para que a CPLP seja um projeto vivido. A Figueira da Foz já recebeu um evento social de uma Assembleia Geral da CPLP que se realizou em Coimbra. Mas vamos então passar à frente. Eu quero comentar este assunto muito rapidamente, porque temos pouco tempo. Vamos já para o assunto de António Padrão. Podemos avançar então a delegação de competências do Governo para as autarquias no âmbito do ensino secundário. O ensino secundário e dos restantes ciclos de ensino secundário, porque já tem o primeiro ciclo sob a sua alçada, também no âmbito da descentralização de alguns aspectos. Concorda ou não concorda? Para fazer este tema? Eu não gostei. Isto é um tema muito vasto, onde estão implicadas diferentes variáveis e que não é facilmente abordável na reta Neste final. contexto, se gosta Não, na questão da reta final do programa, porque merece, seguramente, será tema de debate. É um tema polémico, é um tema que se presta a alguma reflexão, a uma profunda reflexão, diria, pelo que ele não é abordável de forma nem sucinta nem ligeira. De modo que trata-se digamos, de uma iniciativa piloto que o Governo, em particular o Ministério da Educação, está a levar a cabo com 16 municípios. Há municípios que, à partida, estão de acordo em aceitar as relações de competências no que diz respeito ao ensino básico e ao ensino secundário. É um tema que, antes de chegar a ele, nós temos que o enquadrar no âmbito da descentralização. E eu sou claramente a favor. Ou seja, não tenho amadurecido o processo reflexivo relativamente aos prós e aos contras, às vantagens e desvantagens, mas sim à partida como iniciativa descentralizadora, porque sou um adepto da descentralização, como ponto de partida, sim, estou, em princípio, de acordo. Mas é que o tema seja abordado com mais profundidade numa próxima oportunidade. Sim, porque penso que é um tema que é muito polémico, que vai gerar um conjunto de tensões enormes com sindicatos, com a classe dos professores em si,
com os agentes educativos em geral. Esta delegação de competências, num primeiro momento, procura ou faculta a possibilidade de que sejam os próprios municípios a recrutar o pessoal docente e também o pessoal não docente, mas desde logo o pessoal docente. Os sindicatos já reagiram com um tipo de resposta que era previsível. Imaginemos os sindicatos negociarem com 300 municípios. Isso era uma tarefa medonha. Obviamente que havia aí, seria muito complicado para a atividade sindical. Mas isso já no limite. A questão não se aborda assim, mas para o tempo seguramente temos, só topicamente poderei focar e sublinhar que por toda a Europa existem diferentes modelos. Modelos em que as escolas é que fazem mobilização dos seus próprios quadros, modelos em que a autoridade local ou distrital, digamos, ou provincial, se quiser, que faz esse recrutamento, ou seja, são modelos de perfeita descentralização administrativa, e depois há modelos como Portugal, Espanha e França, em que ainda a administração central tem aí o peso definitivo. Muito bem. Vamos então aos comentários, pedidos que fossem células. Carlos Beja, quando a administração central portuguesa decide delegar competências noutros organismos, neste caso nas autarquias, geralmente não faz acompanhar o respectivo pacote financeiro, pelo menos para sustentar a autonomia dessa delegação de competências. Mas esta é uma velha questão, mas eu penso que, aliás, eu não sou adepto de concentração, sou adepto de descentralização. De concentração educativa já temos. Veja-se o caso das DRECs, o caso da DREC, dos agrupamentos. Nós precisamos de verdadeira descentralização, acompanhada pelos meios financeiros necessários para o exercício dessas funções. Que nós todos recordamos, quando foi do ensino básico, do pré-primário, a colocou-se até a relação às refeições e aos transportes. E, portanto, nós não podemos deixar que os municípios também fiquem estabelecidos ao receber um conjunto de competências. Essa é uma boa discussão. Esta penso que é uma boa. Merece um programa. E merece um programa. Podemos dedicar o próximo programa a este assunto. Eu penso que é um assunto que merece. Mas eu não queria deixar passar isto da educação sem também um elogio. Que não há mal que se introduz, nem bem que não se carne. E neste caso, o elogio é para o Ministro da Educação, que finalmente, ao fim de tantos dias, acertou o mundo. Que foi o de propor o apoio aos jovens que se fixem a estudar nas infraestruturas educativas no interior. E de facto, esta é uma forma muito correta, salutar, de combatermos aquilo que é hoje, de facto, o interior do país. A desertificação a completa desertificação em que está o país. Estes jovens, ao estudarem no interior, alguns deles, naturalmente, tenderão a fixar-se, e isso pode, de facto, alterar substancialmente o panorama sociológico que hoje temos no país e, portanto, saúdo daqui, enfim, modestamente, a iniciativa do Sr. Ministro da Educação. Muito para fechar esta edição e fechar a longa, o que é que quer antecipar relativamente ao debate que o António Padrão sugeriu? Quero antecipar é o seguinte: se for uma descentralização promovida para diminuição de conflitualidade sindical, digamos assim, e, portanto, facilitar a vida a quem decide, porque de alguma forma dilui entre conselhos a tal contratação, e portanto há aqui e será, como disse António Padrão e bem, será muito mais difícil aos sindicatos serem mais e melhor reivindicativos. Aí parece-me que não é o caminho certo para se seguir. Se estamos a pensar numa descentralização do ponto de vista de haver alguma autonomia dos conselhos para definirem os programas, que caminho queremos seguir, aí parece-me que poderá ser mais positivo, contudo, não nos podemos esquecer que nós somos um país muito pequeno. Fica aqui também a opinião e a antecipação de Vítor Guedes daquele que será o assunto da próxima edição do Estado do Conselho,
aqui na Figueira TV com Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão.